essa mudança, né, do próprio paradigma mesmo da imagem, né, da produção da imagem em relação ao passado, né, em relação, por exemplo, ao como era representado o indígena nas diferentes, por exemplo, no caso do Spix e Márcio, como quase figuras monstruosas, entende? Essa era a ideia do o índio como selvagem. Então, o desenhista acentuava esses traços selvagens e primitivos. Bem, hoje, na verdade, nós vivemos uma situação em que os povos indígenas não são mais, digamos assim, apresentados através dos antropólogos, né? Porque até recentemente, né, existia a figura do antropólogo ou do indigenista, né, funcionário da FUNAI, do SPE, etc., que estavam ali falando, né, e representando o indígena. O fato mais novo dessa questão indígena é o surgimento, né, de um novo movimento político entre os povos indígenas, né, elegendo as suas próprias lideranças e criando uma interlocução direta entre o Estado, a sociedade e os povos indígenas através desse novo modo, né, de se representar. Os índios, em geral, são vistos como seres sem história e que não estão na história, né? Eles não têm história, eles pertencem à natureza. Se a gente for pensar em termos marxistas, né? Quer dizer, o ser humano construiu essa identidade modificando a natureza, né? E os povos indígenas faziam a mesma coisa, sempre fizeram isso, sempre modificaram a natureza, se reproduziram, e essa reprodução social e biológica tem a ver também com a modificação da natureza. Então, por que eu estou querendo dizer com isso? Quer dizer, essa ideia romântica do índio que vive na natureza, em harmonia, é uma ideia que é um pouco errada. Eu acho que a gente pode aprender muito, se a gente observar as práticas de manejo indígenas anteriores à conquista, a gente tem muito a aprender. Isso pode nos ajudar a entender um pouco, a nos posicionar com relação ao que fazer com a Amazônia no presente e no futuro. O que vai influenciar a mudança de rota em relação a esse imaginário sobre a Amazônia é a questão do meio ambiente. A própria frente ambiental, né, o ambientalismo, essa nova corrente, né, que possui fortes traços ideológicos, ela se fundamenta nessa ideia da valorização, né? Mesmo considerando que isso é extremamente positivo, a ideia de, por exemplo, valorizar a preservação dessa multiplicidade de fauna e flora, né? Essa riqueza, né, étnica dos diferentes povos e línguas indígenas, etc., né? Mas esse trabalho, né, essa maneira, digamos assim, atual de representar, né, e de se referir à Amazônia, continua possuindo fortes elementos de exotização. Essa ideia da Amazônia como última fronteira da natureza, entende? O último espaço ainda não tomado fortemente pela tecnologia, né, pelo avanço técnico, pelo progresso, etc. A Amazônia seria a última grande área de floresta intocada no mundo, né? Quer dizer, a última grande, seria quase uma espécie de jardim do Éden, né? Ou o inferno, ou a ilusão de um paraíso. De novo, você tem essa oscilação esquizofrênica, né? Ou é um inferno, ou é um jardim do Éden que se perdeu, mas é uma coisa que de qualquer modo a gente consegue entender direito dentro de categorias mais normais, que não sejam tão opostas assim, né? Nós pensamos a Amazônia como inferno e paraíso. Isso não desapareceu do nosso horizonte, entende? Nós pensamos a Amazônia como uma região isolada, entende? De grandes extensões de rios e florestas. Isso aí, a TV está mostrando isso constantemente, e nós mesmos, num certo sentido, somos prisioneiros, podemos dizer, desse imaginário que foi construído a partir dos primeiros relatos até hoje. Esse é o grande paradigma da arqueologia amazônica contemporânea, é mostrar que esse bioma amazônico está embebido de uma história que é cultural também, não é só história natural. A gente vai ter um melhor entendimento da Amazônia se a gente entender a história cultural dessa floresta também, já que nós sabemos que há, por exemplo, solos como essas terras pretas que se formaram pela ação humana no passado, né? Tem áreas de mata, por exemplo, os babaçuais lá do leste do Pará, são provavelmente matas que tiveram difusão através da ação antrópica no passado. A própria castanheira, que é uma árvore tão importante, provavelmente ela se difundiu, pelo menos alguma parte da difusão dela ocorreu pela ação antrópica também. Então, para entender a Amazônia, a configuração, né, os diferentes biomas aqui da Amazônia, a gente tem que ter uma perspectiva que leve em conta também a ação humana no passado. A gente tem que, humildemente, conviver com aquela ideia da provisoriedade do conhecimento científico. Tudo que a gente produz é tudo provisório.
é uma aposta que a gente está fazendo e que a gente deve confiar, porque é aquilo que a gente tem nesse momento. Então, é um conhecimento válido, temos que confiar, porque o conhecimento científico é historicamente determinado. Mas a gente deve ter uma certa humildade para escutar outras formas de conhecimento, porque a gente sabe que isso vai ser superado. E superado não significa ser jogado na lata do lixo. Ignorado significa ser incorporado criticamente em outras formas de saber. Então, acho que é isso um pouco, nesse movimento da ciência. As ideias com as quais nós pensamos o Brasil, a Amazônia, etc., elas viajaram até nós. E nós assimilamos essas ideias e passamos a trabalhar com elas. Algumas deixamos de lado, outras combinamos com ideias novas, nossas mesmas, mas essa viagem dessas ideias ela foi fundamental para construir o modo pelo qual nós nos vemos.